Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Expresso Teológico. Para quem não conhece, você que está nos acompanhando pela primeira vez nesse vídeo, Expresso Teológico é uma iniciativa da FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília. E nossos preletores, seja das palestras, Semana Teológica ou das conferências que a FTRB promove, nós sempre buscamos esses preletores e os trazemos aqui para o estúdio. Isso mesmo. E hoje, conforme o prometido, a última entrevista foi com o Guilherme Shelby e eu falei com vocês que o Wilson Santana estaria aqui conosco. E promessa feita e agora cumprida. Reverendo Wilson Santana, bem-vindo a Brasília. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu, muito honrado e muito feliz em participar da programação com vocês. Muito bem, eu quero fazer menção também da Valquíria, que é a esposa do reverendo, está aqui conosco também no estúdio, a câmera não está pegando ela, mas eu queria fazer menção à esposa do pastor reverendo Wilson. Bom, o reverendo Wilson é pastor da Igreja Presbiteriana, ele possui mestrado em Ciências da Religião, doutorado também, docente da Universidade Mackenzie e pesquisador em História do Dogma, História da Igreja, Pensamento Social do Brasil. E tem alguns temas que o reverendo atua, a História da Educação Cristã, História do Pensamento Cristão, e aí vai. Bom, reverendo, o Brasil tem experimentado um reavivamento bíblico. A teologia reformada cresceu bastante, né? E a temática da soteriologia é muito tratada, já tem sido bastante discutida, debates, mas nós queríamos falar com o senhor sobre a missão calvinista no Brasil. Tema pouco abordado. Em terras brasileiras, essa missão calvinista, em qual contexto que ela acontece? Como é que a gente entende essa missiologia calvinista em terras brasileiras? Michel, o protestantismo europeu, o protestantismo alemão, foi de vital importância para a propagação das ideias da Reforma, ideias completamente novas e diferenciadas, em todas aquelas regiões próximas ao Sacro Império Romano. Países como a Inglaterra foram muito influenciados pelo pensamento de Martinho Lutero, outros países foram influenciados, como, por exemplo, a França. Mas algo que impactou a França foi a segunda geração, ou o pensador que impactou a França foi na segunda geração dos reformadores, João Calvino, já com uma larga experiência em Genebra, e muitos discípulos. Esses discípulos são enviados. E esses discípulos foram enviados para a França e um protestantismo muito vigoroso surgiu na França, de linha calvinista. Eles receberam o nome de huguenotes. É um termo muito difícil para se entender a sua origem, a sua etimologia, mas ficaram conhecidos como huguenotes. E esses huguenotes começam a influenciar a sociedade francesa, e influencia principalmente no período de Francisco I e no período de Henrique II e Catarina de Médici. E foi exatamente nesse momento de Henrique II e Catarina de Médici que surge na França um jovem chamado Nicolas Durand de Villegagnon, com as suas ambições, teólogo também, um grande conhecedor de teologia, que ouviu falar do Brasil. O Brasil já estava descoberto há 55 anos
E ele, nas suas aspirações, entendeu que poderia estabelecer no Brasil um asilo para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa. Ele entrou em contato com o almirante Gaspar de Coligny, por sua vez entrou em contato com João Calvino, fizeram um acordo e já em 1555, na Baía de Guanabara, numa pequena ilha chamada Ilha de Serigipe, estabeleceu-se ali o que é chamado de França Antártica. E essa França Antártica, ela vai perdurar por pouco tempo, mas o suficiente para nos dar um grande exemplo de vigor religioso, de interesse por missões e em entendermos que na cabeça daqueles reformadores havia também esse sentimento de ultrapassar os limites da Europa com a mensagem cristã. Agora parece que essa primeira missão teve alguns problemas políticos e parece que na segunda missão holandesa que nós tivemos um resultado melhor, né? Sem dúvida. Os reis da França, eles sempre entenderam que atacar uma região como o Brasil ou qualquer outra colônia espanhola era colocar em risco o futuro da sua nação, uma vez que os países ibéricos eram hegemônicos e muito poderosos. Então, qualquer confronto com Portugal ou a Espanha poderia trazer sérios prejuízos. Então, os franceses sempre ficaram com o pé atrás em não querer mandar oficialmente esses colonizadores para essa região das Américas. E, infelizmente, a colônia francesa perdurou pouco, mas teve momentos e episódios históricos muito interessantes. Agora, de fato, a presença holandesa, já no século seguinte, foi mais concreta, e o que podemos observar é o estabelecimento, né, de talvez uma das mais ricas experiências de modernidade e de profunda intimidade entre a teologia, a cosmovisão calvinista, a política e o novo mundo. Isso realmente aconteceu com os holandeses. Os holandeses, eles parece que vieram mais preparados, com a confessionalidade fundamentada. Mesmo assim, parece que eles enfrentaram um problema no Brasil com a questão... O Brasil não estava preparado com a diversidade religiosa em virtude da própria colonização portuguesa, né? Uhum. Não, sem dúvida. O Brasil, nessa época, pastor, era um país, na verdade, uma colônia desprezível, porque a partir de 1580 a 1640, o Brasil tornou-se colônia da Espanha. Quando Portugal também tornou-se colônia da Espanha, diante do advento da morte de Dom Sebastião, na famosa Batalha de Alcácer-Quibir, quando o rei português morreu, e o rei Filipe II, o grande e poderoso rei, assumiu Portugal e assumiu também a Espanha. Então, esse período, o Brasil foi colônia espanhola por 60 anos. Foi um dos momentos mais difíceis, um dos momentos mais tristes, inclusive, para a cultura brasileira. O Brasil totalmente abandonado, largado, e nenhum investimento, nada, absolutamente nada foi feito. Foi nesse momento que a Holanda chega. A Holanda havia sido colônia espanhola por várias décadas, sofreu muito, e quando as forças de Elizabeth na Inglaterra derrotaram a armada invencível da Espanha, a Holanda conseguiu seguir o caminho da Inglaterra e tornou-se hegemônica e poderosa nos mares. Então foi a partir daí que ela procura agora assumir o seu papel e dar o troco à Espanha. Então ela realmente estava mais preparada porque muita teologia havia sido derramada na Holanda, né? A morte de James Armínio em 1609, o Concílio de Dort em 1618, já testificavam
que não era uma nação qualquer, né, um povo com uma cultura simples, mas já era um povo com uma cultura bem enraizada e com uma teologia muito refinada, que era a teologia calvinista. Então eles chegaram e estabeleceram no Brasil, aqui em Pernambuco, a partir de 1630. Agora, Wilson, quando nós falamos em missão, existiu uma influência de culto. A história do culto no Brasil já tinha uma influência anterior a essa missão, a segunda missão holandesa, né? A gente verifica que em terras brasileiras já existia uma influência do Guilherme de Ockham, por exemplo, que teve um rompimento filosófico com Tomás de Aquino. Então parece que o culto brasileiro já tinha uma certa influência anterior a essa missão calvinista. Olha, quando você fala de culto brasileiro, eu não sei se você está pensando naquilo que era o resultado da colonização católica. Sim, sim. E essa colonização católica era uma colonização também influenciada pelo jesuitismo, muito forte. E nesse momento da presença holandesa, me parece que o indivíduo mais expressivo do lado católico, com os seus grandes temas, com as suas homilias, com os seus grandes discursos e sermões emblemáticos, foi o Padre Vieira. Sempre um grande inimigo da corrente calvinista, né? Um famoso sermão que o Padre Vieira pregou na Igreja da Bahia no ano de 1640, que é emblemático. Ele questionava no seu sermão por que de Deus permitir que as forças espanholas e portuguesas estavam se dobrando diante das forças calvinistas. Se revela muito nesse sermão aquilo que o Padre Vieira sentia. Mas me parece que o estabelecimento da igreja, concretamente, porque o resultado foram 24 igrejas, congregações, 2 presbitérios e um sínodo, ocorre no momento em que Maurício de Nassau chega, ele chega em 1637 e sai do Brasil em 1644. Aqui nós temos uma igreja muito madura, e essa igreja é uma igreja que tem uma visão social também muito importante, de tolerância religiosa, tanto a judeus como até os católicos e até os islâmicos. Então essa igreja é uma igreja que nos deixou, né, em suas atas um rigoroso procedimento quanto à sua liturgia, quanto ao seu culto, quanto à sua maneira de viver. Mas era um culto calvinista segundo os moldes da igreja na Holanda. Agora, reverendo, uma coisa que nós verificamos entre a primeira e a segunda missão calvinista no Brasil, o amadurecimento. Na segunda missão, as questões confessionais já estavam amadurecidas, isso facilitou o processo missionário. Nós estávamos conversando antes sobre a luta contra as questões dogmáticas, vamos dizer assim, e há uma tentativa muito forte de quem é da missão abandonar fundamentos confessionais para que a missão tenha um alcance maior e não coloque as pessoas em cercas, né? Uma terminologia bastante liberal, né? Como se a confissão fosse colocar as pessoas em cercas, né? Agora, fazendo uma ponte para os dias atuais, o crescimento da teologia reformada no Brasil e, respectivamente, a influência de confissões sendo resgatadas, a teologia sistemática voltando com mais força em alguns ambientes. Como é que o senhor enxerga essa questão da missão e da confissão? Porque a teologia latino-americana, ela simplesmente diz que a confissão atrapalha a missão. Isso é verdade? Atrapalha? Me parece que não, viu, Michel?
eu me recordo bem dos posicionamentos no século IV envolvendo Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão, bispo de Milão, por algumas vezes ele, por sua fé, por suas convicções, ele, à semelhança de Lutero, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje, ele não permite que Teodósio sequer entrasse em alguns momentos na sua comunidade. E aquilo custaria muito caro para ele, e realmente custou muito caro, mas ele se posicionou, como a atitude de Calvino diante dos libertinos, frente à Santa Ceia. Então me parece que a Reforma Protestante, ela exala essa necessidade de definições teológicas honestidade, né? Concretas, corretas, e a Reforma nunca cercou os seus adeptos. Então nós temos vários credos, e esses credos tiveram alguns problemas, mas souberam superar as suas dificuldades, conviveram, têm as suas diferenças, e me parece que é nesse ambiente de diferenças que nós podemos mostrar as nossas particularidades e as nossas identidades. Eu creio que o maior problema hoje, até mesmo para uma missão, é a falta de identidade. Quando nós não temos essa falta de identidade confessional, ficamos acéfalos, não há um gerenciamento. E honestidade, né? E não há honestidade. E se hoje nós desfrutamos, como desfrutamos dos resultados da reforma, é porque irmãos nossos trabalharam de uma forma muito consistente nas suas formulações teológicas. Essas formulações teológicas, elas tendem a nos orientar, né, e a nos habilitar a entender melhor a nossa própria realidade. Quer dizer, o sucesso da missão não está simplesmente no ditame evangelical, em algumas vertentes, de que o evangelho tem que ser levado independentemente de qualquer questão dogmática. Isso parece que é um jargão indireto, é uma forma indireta de se anular qualquer questão dogmática, né? Eu vou para a missão, mas na missão eu trabalho evangelho puro e simples, vamos dizer assim. Eu não tenho que trabalhar nenhuma questão confessional. Isso acaba sendo uma armadilha, né? Sem dúvida, completamente. O apóstolo Pedro, em vários momentos na Escritura, ele teve a oportunidade de nos oferecer esquemas confessionais nas suas declarações de fé, que foram marcantes e que estavam na base dos desenvolvimentos do próprio credo apostólico, do credo de Nicéia, o niceno constantinopolitano e os demais. Então é fundamental, né, entender a Trindade, entender a obra do Espírito Santo, entender as duas naturezas de Cristo. Tudo isso é dogmática. E não há como pregarmos um evangelho sem definições que são definições elementares para qualquer cristão. Muito bem. Bom, o tempo já acabou. Aqui foi uma pequena amostra daquilo que o reverendo Wilson vai tratar hoje na Semana Teológica, na segunda Semana Teológica da FTRB. Então, nos acompanhe pelas redes sociais, FTRB /oficial, canal do Facebook, YouTube também /FTRB, você tem todas as nossas conferências e você vai ter lá também o Expresso Teológico e a palestra sobre o protestantismo no Brasil. E eu queria encerrar lembrando do lançamento do reverendo Wilson Santana, A Reforma Protestante e o Brasil, uma nova bibliohistoriografia através da editora Cruz. Tá? Tem aqui conosco o Raniel, está aqui no estúdio, não está aparecendo, mas o trabalho que ele faz por trás
é fundamental. Nós temos o Reginaldo Cruz e essa publicação, o reverendo Wilson vai estar trazendo algumas questões. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, fizesse uma sinopse dessa publicação pela editora Cruz. Eu aproveito para agradecer o Reginaldo Cruz. Logo no primeiro momento, os primeiros contatos, foi muito atencioso. Apresentei o trabalho para ele, um trabalho introdutório, Michel. Na primeira parte do trabalho, eu discuto a reforma protestante de uma forma geral. Em seguida, falo da presença desses protestantes, a vertente francesa aqui no Brasil no século XVI, a vertente holandesa no século XVII. Em seguida, trabalho um pouco com a cultura ibérica, e trabalho principalmente com a influência do Marquês de Pombal na cultura e no iluminismo português, a influência para o Brasil, né? E trabalho em seguida com a presença dos presbiterianos no Brasil, né? O primeiro pastor, o padre protestante, Zé Manuel da Conceição. Depois disso, trabalho com paradigmas de interpretação, 2 capítulos, trabalhando com o paradigma de interpretação histórico kantiano e o marxismo. E, por fim, trabalho com uma questão relacionada a memórias de uma ausência. O porquê das universidades não tratarem do problema ou da questão relacionada à religião. E termino com o texto de Antero de Quental, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. Muito bem. Adquira nas melhores livrarias, a Reforma Protestante e o Brasil, o Wilson Santana. Com certeza vai enriquecer o seu vocabulário histórico protestante e ajudar na missão também, tá bom? Deus te abençoe. Reverendo, muito obrigado. Foi um grande prazer. Deus abençoe o senhor, a família, Valquíria, e que continue te usando para a glória dele. Amém. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus.